Olá, eu sou Mariana Monteiro e começa agora o P20 Entrevista, programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Estamos aqui com o presidente da Assembleia da República de Portugal, José Pedro Correia Aguiar Branco. Muito bem-vindo, presidente. O senhor esteve nesses dias aqui do P20 com os nossos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A conversa foi principalmente sobre governança, sobre o P20 em geral. Primeiro, muito obrigado por esta oportunidade. É um gosto estar aqui em Brasília e também de estar aqui no seu programa para podermos trocar algumas ideias sobre temas que são muito importantes. E são importantes quer na dimensão internacional, mundial, como os que trata a Cimeira, mas também aproveitar para, em relação às relações bilaterais entre Portugal e Brasil, fazermos uma pincelada sobre como é que elas se encontram, o que é que podemos melhorar e estreitar nas relações e nas matérias que importam a ambos os países e, nomeadamente, também em termos parlamentares, onde é que nós podemos encontrar também ferramentas mais persistentes, mais efetivas, mais concretas, para podermos desenvolver atividades parlamentares, quer com o Senado, quer com a Câmara dos Deputados, que vão ao encontro dos objetivos dos dois países. Tive a oportunidade de lançar uma ideia também em relação à possibilidade de nós termos um fórum parlamentar entre Portugal e a Câmara dos Deputados, portanto a Assembleia da República e a Câmara de Deputados do Brasil, porque há umas cimeiras dos executivos anuais entre os dois países e seria bom que, previamente a essas cimeiras, pudesse também haver um fórum dos parlamentos que, por exemplo, pudessem colocar na agenda dos executivos matérias que podem ser importantes, podem ser prioritárias e que não estejam, desde logo, na pauta, como aqui se diz, das cimeiras dos executivos. Foi uma ideia bem acolhida. Para 2025 não será possível que ela se concretize, porque a cimeira vai ser no primeiro trimestre de 2025 dos nossos governos, mas para 2026 o nosso objetivo é trabalhar durante 2025 da possibilidade de nós criarmos esse fórum parlamentar que seja antes das cimeiras dos nossos governos e que, de certo modo, ajude a encontrarmos outras matérias e ao encontrar meios para desenvolver matérias que interessam aos dois países. Nós temos em Portugal uma comunidade muito forte também brasileira. Hoje ela é da ordem dos 500 mil pessoas, o que significa que tem uma importância cada vez maior na atividade económica, social do nosso país e, portanto, tudo o que possamos fazer para valorizar e dar melhores condições para que esse intercâmbio se faça entre Portugal e o Brasil, acho que estamos a cumprir a nossa missão e eu, como Presidente da Assembleia da República, fico muito satisfeito que possamos dar passos nesse sentido. O senhor tem dito que a diplomacia parlamentar, nesse momento, é muito importante, claro, mais até do que antes. Por quê? Porque é um pouco uma realidade pelo mundo, na Europa seguramente, mas também aqui isso acontece, que os parlamentos estão muito fragmentados. E quando estão muito ideologicamente, o que significa que, sendo o Parlamento a representação máxima dos povos pelo voto direto e universal, significa que a necessidade de se obter consensos, de se fazer diálogos, de se discutirem as ideias e, por via delas, se encontrarem as pontes que sejam mais importantes para se conseguir os resultados, tem uma grande centralidade política. A formação da vontade de um povo faz-se muito no Parlamento e, portanto, a possibilidade de nós termos intercâmbio com outros parlamentos em que há também muita representação
de diversas dimensões ideológicas. Isto ajuda a compreender melhor. Muitas vezes a necessidade de chegar ao tal consenso obriga a uma troca de opiniões e de ideias com outras zonas de outras ideologias de outros parlamentos e, portanto, a diplomacia parlamentar às vezes até abre caminho para que quem tenha a direção da política externa encontre e saiba e esteja ainda melhor preparada para conseguir depois os compromissos. Portanto, aqui a democracia parlamentar quase que abre, digamos, o leque das oportunidades que depois os executivos têm, como em todos os países, assumir essa responsabilidade do ponto de vista do Estado e dos compromissos que são assumidos, mas há um alargar e uma importância da diplomacia parlamentar entre os diversos parlamentos que ajudará e complementará essa realidade. Acho que isso é muito evidente. Na Europa ela é muito evidente. Nós temos em Portugal, Itália, França, na própria Alemanha, muitos mais partidos representados no Parlamento, obriga a um esforço muito maior de diálogo e de obtenção de consensos e isso também se transmite na dimensão internacional. Creio que o Brasil também tem essa, digamos, essa fragmentação e, portanto, o que nós possamos fazer num mundo que também está com grandes fragmentações, como sabemos, o que se passa neste momento na dimensão internacional preocupa todos os que trabalham para a concertação entre as nações, as guerras na Rússia e na Ucrânia, no Médio Oriente, as eleições que ocorreram agora também nos Estados Unidos, tudo aponta para que haja na dimensão internacional uma necessidade de estarmos muito atentos, de trocarmos muitas impressões entre os respectivos parlamentos e acho que a diplomacia parlamentar tem aqui um papel de grande centralidade política. É nesse sentido que o senhor diz que daqui para frente os parlamentos terão muitos desafios, há outros desafios dos quais o senhor gostaria de falar? Tem, porque repara, até as temáticas que estão a ser tratadas nesta cimeira são temáticas que também têm uma grande, digamos, diferença da forma de as abordar, portanto, e da forma de nós podermos encarar as soluções que são necessárias para combater as alterações climáticas, para combater a fome no mundo, a própria assimetria da distribuição de riqueza, que é também uma realidade evidente, quer a nível internacional, mas também das assimetrias que são criadas nos diversos países em relação à própria distribuição de riqueza. Ora, se nós temos uma diversidade de posições, de ideologias e de opiniões nos respectivos parlamentos, os parlamentos assumem hoje uma importância enorme para se poder, pela via de consenso, encontrar as soluções que conduzam a nós podermos combater os temas que afligem e também para a construção da paz, porque sabemos que também nessa matéria o mundo está muito desafiante e há diferentes perspectivas de vermos a própria lógica da nova ordem internacional, ou melhor, ela ainda não é nova, mas já, digamos, há afloramentos de que a ordem internacional saída da Segunda Guerra Mundial com uma forte império do direito internacional aqui e acolá já começa a ser posto em causa e isto obriga a que os próprios parlamentos debatam sobre os princípios da democracia, os princípios da liberdade, os princípios do Estado de Direito, são tudo matérias que estão outra vez na ordem do dia. Já que o senhor falou em guerra e falou também enfim, na Segunda Guerra Mundial também, e nos preceitos que vieram depois dela, como é que o senhor vê hoje o papel e efetivamente o trabalho da ONU no mundo? Como tudo, as instituições devem-se renovar, melhorar e tentar que sejam mais eficientes. E, portanto, a ONU, com certeza, também tem de se tornar mais eficaz, tem de conseguir encontrar meios para que a preservação do direito internacional seja mais eficaz. É preciso uma grande capacidade também para
por via do diálogo, da obtenção de consensos, de poder haver as reformas que sejam necessárias, mas que conduzam sempre a um objetivo, a meu ver, que deve imperar, que é o respeito do direito internacional. Nós devemos, até ao limite das nossas forças, achar que deve ser não a força a impor-se, mas sim a força da razão. E, portanto, nós, no Concerto das Nações, se criamos, depois da Segunda Guerra Mundial, os mecanismos para que não seja mais a força a imperar, mas sim o direito, nós devemos encontrar também na sede das organizações internacionais, nomeadamente da ONU, a forma de ser mais eficaz. O mundo mudou, já não é hoje o mesmo que era em 1950, 51, anos 50, anos 60. Estamos com muitos desafios com a inteligência artificial, com as situações inerentes às novas tecnologias. O próprio conhecimento das matérias hoje flui rapidez, que já não era a rapidez de há 50 ou 60 anos, e é preciso que isso se adapte na forma de tentar resolver os conflitos. E, portanto, o meu desafio é de persistir a dimensão institucional que faz com que o direito internacional seja a regra com que nós nos devemos reger no panorama internacional, mas com necessidade de atualização, seguramente, das ferramentas que conduzam a isso. O senhor, um outro tema aqui da cimeira, como vocês chamam em Portugal, né? Do nosso encontro do P20 é a questão climática, e isso até em vários aspectos. Como é que Portugal qual é a posição de Portugal e o que Portugal tem feito contra essa crise climática que existe no mundo hoje? Nós é uma matéria que é também prioritária em Portugal. Nós temos apostado muito, por exemplo, no âmbito energético, das energias renováveis, e temos tido um grande desenvolvimento nessa matéria. Tudo o que tenha a reduzir as taxas de carbono é uma matéria que encaramos com um sentido de cumprir os compromissos que internacionalmente são definidos. Temos, portanto, uma consciência cívica muito importante em relação ao tema, até porque nós próprios somos vítimas dessas alterações climáticas, nomeadamente em matéria de incêndios, que todos os anos assolam Portugal de uma forma violenta, e neste ano com vítimas de vida que pereceram e que são sempre muito sofredores e com perdas também materiais muito relevantes. Portanto, tudo o que tem a ver com a preservação de melhor qualidade do ponto de vista do nosso meio ambiente está sempre na linha digamos, prioritária do governo português, do Parlamento português. Acho que há um consenso muito forte, e as metas que vão sendo estabelecidas temos nos esforçado por poder alcançar. Portanto, diria que estamos bem situados na consciência da importância do tema para a nossa qualidade no sentido do planeta, em relação à preservação que todos desejamos da própria qualidade de vida no planeta, e, portanto, estamos atentos, estamos nos executivos e na Assembleia da República sempre disponíveis para fazer o acompanhamento que os objetivos nas organizações internacionais são estabelecidos a esse propósito. Voltando um pouquinho à questão da ONU, a ONU, quer dizer, a FAO, né, que é a agência para alimentação da ONU, ela prevê, ela gostaria de acabar com todas as formas de fome no mundo até 2030. O que o senhor acha disso? Acha possível? Eu até gostaria que fosse antes, não é? Porque tudo o que pudéssemos fazer para que essa realidade essa realidade acontecesse era importante. Mas devo dizer que para que isso seja possível, nós precisamos de encontrar estabilidade nas relações entre os povos e diminuir a dimensão das guerras, que têm consumido muitos recursos dos países que têm também de afetar recursos para esse combate à fome. Infelizmente, hoje,
a dimensão bélica que estamos a assistir à escala, eu diria, mundial, porque as duas maiores focos, que é o foco na Europa com a Rússia e a Ucrânia e na lógica do Médio Oriente, tem efetivamente mobilizado muitos países para digamos, tentar resolver essa questão. O caso da Ucrânia, por exemplo, tem consequências fortes no que diz respeito à produção dos cereais e à sua distribuição por países que precisam, como se nós dizemos em Portugal, do pão para a boca desses cereais para poderem ajudar a combater precisamente a miséria e a fome que graça em muitos países que precisam de ter esses cereais para desenvolver as políticas de alimentação em relação a quem disso carece, e a verdade é que as guerras têm dificultado e de que maneira a distribuição à escala mundial de bens de primeira necessidade. Portanto, eu diria que esse objetivo é um objetivo que seria bom que se pudesse concretizar. Pessoalmente acho que talvez seja otimista, mas acho que devemos trabalhar, e essa é uma prioridade importante para que o mundo tenha condições de estabilidade mais fortes do que tem neste momento, para que os recursos possam, e a circulação dos bens e das mercadorias que ajudam a combater precisamente a fome em países que mais delas são vítimas, possa na prática acontecer, o que não tem sido evidente. O que o senhor acha de programas, acho que o senhor conhece o Bolsa Família, que são programas de divisão de renda que aqui existem no Brasil, que o governo é quem dá um dinheiro que é dado para determinadas famílias para combater a fome junto àquelas famílias mais miseráveis. Isso é uma coisa. E também projetos de renda mínima universal. O que o senhor acha disso? Eu confesso que não estou a par do primeiro programa que referiu, falha minha, mas não estou a par. De qualquer maneira... Imagina, é um programa local. De qualquer maneira, é sempre saudável se existe para combater essa praga que é o rendimento mínimo garantido, que também nós em Portugal temos para prover a quem tem carência de meios para ter os mínimos que são necessários para uma vida digna. Eu acho que ele é positivo. E acho que é positivo, e é uma matéria que em Portugal também é sujeito a discussão, mas eu diria que há um consenso grande de que pode ser um instrumento importante, para dar dignidade de vida a quem é mais desfavorecido. Mas também devo dizer que é muito importante que haja uma fiscalização e que haja um controle muito forte dessa matéria, porque infelizmente também vemos que em muitas circunstâncias há um aproveitamento que não é aceitável, e ao não ser aceitável, muitas situações que são, digamos, desviantes e não deviam acontecer, acabam por minar a imagem do todo, e portanto acaba por algumas coisas que são menos lícitas permitir que haja às vezes uma discussão até às vezes demagógica e até mais radical de quem se coloca contra essa ferramenta para combater a falta de dignidade que muita gente tem na sua existência, porque acaba-se por se confundir, como se diz em Portugal, o trigo e o joio. Portanto, eu diria, sim, é uma medida que é importante para que haja um mínimo de dignidade das pessoas e das famílias a poderem viver. Atenção e cuidado para que haja uma boa fiscalização em relação a quem mesmo precisa, porque isso vai ajudar a que até se possa melhorar a quem bem precisa os valores em causa, e muitas vezes há quem também os receba sem isso ser, digamos, devido. Portanto, digamos, estes dois patamares era como eu colocaria a minha opinião. Vamos voltar um pouquinho para o início do programa, para falar das relações entre Brasil e Portugal. Bem. Como este encontro, essa cimeira, pode ajudar nessas relações por meio dos presidentes dos parlamentos, e como, se isso foi tratado também com os presidentes da Casa. Sim, olha, o primeiro instrumento que nós temos é o chamado Grupo de Amizade
luso-brasileiro, que a nível do Parlamento integra, no caso de ambas as câmaras, deputados que, ao integrarem o grupo de amizade, desenvolvem atividades concretas vão desenvolver ao longo de 2025 e 2026, durante o período do mandato, se o nosso mandato no Parlamento Português durar os 4 anos que são previstos, será durante 4 anos, a ter umas iniciativas e uma aproximação mais privilegiada de deputados, quer do Brasil, quer de Portugal, para desenvolver iniciativas na área social, na área das academias, na área científica, na área tecnológica, que pela aproximação, depois por arrastamento, permitem que haja trocas ou desenvolvimento de contactos a nível dos setores comerciais e industriais, científicos, académicos, e ao fomentarmos isso, estamos a aproximar as relações que depois na prática têm consequências ou de dimensão social ou de dimensão económica na melhoria da qualidade da relação entre os Estados e das comunidades. Nós temos cá no Brasil também uma comunidade importante de portugueses. Como lhe disse há bocado, em Portugal a comunidade brasileira é muito relevante em diversos setores, são um instrumento muito importante na nossa economia e, portanto, os 2 parlamentos têm esse instrumento que é o grupo de amizade, por um lado, para poder em concreto desenvolver essas iniciativas. A outro nível, o lançamento da ideia do Fórum Parlamentar vai permitir que os próprios presidentes, neste caso, possam, uma vez no ano, encontrarem-se para, com uma pauta definida, tentar influenciar junto dos executivos ou colocar junto dos executivos matérias que entendem que são prioritárias e que resultam da discussão da pluralidade dos deputados em cada uma das câmaras. Muito obrigada, presidente. Gosto. Agradeço muito a sua participação no nosso programa. E muito boa sorte. Obrigada pela sua audiência. Esse programa já está disponível nos sites da Câmara e do Senado e também nos nossos canais no YouTube. Até a próxima.